Olá, seja bem-vindo ao vídeo de análise semanal do Unitrader. Sou Alexandre Castro, uma análise para a semana de 25/9 de 2017 e alguns pares de moedas e índices. E quero lhe fazer um convite. Próximo domingo, dia 24, estaremos iniciando o nosso workshop com 3 aulas, ok? Totalmente gratuito, onde eu estarei discutindo nessas 3 aulas fluxo do capital, disciplina, estrutura do mercado e time. Tá? São pontos importantes aí para um sucesso nas operações. E onde na última aula eu estarei apresentando o método que eu utilizo, né, para operar em menos de 1 hora por dia, como é possível ser consistente no mercado operando pouco. Bom, garanta sua vaga, vou deixar o link logo abaixo. Iniciando pela atualização do relatório COT, com base na semana passada, o que nós selecionamos para compra ou venda foi para a semana de 28. Okay, nós selecionamos o índice do dólar, o euro, o índice do dólar compra, o euro venda, o AUD venda, o NZD venda e o ouro compra. Okay? Nós tivemos aí 1, 2, 3, 4 que não fechou conforme a abertura e fechamento, ou seja, para compra, abertura abaixo de fechamento e o inverso para venda. Okay? Porém, nós utilizamos essas indicações de sentimento do mercado para fazer operações do intraday. Eu particularmente utilizo para fazer operações do intraday e busco essa direção. Okay? Quando nós acertamos, no caso desses dias que é o exemplo aqui do Audi, que era a venda, okay? Nós conseguimos buscar grandes movimentos na direção do fluxo. Apesar de esses que foram negativo o resultado do sentimento, nós podemos observar através da análise gráfica logo em seguida que o preço ele chegou a andar a favor, né, desse sentimento, mas em algum momento houve uma reversão e fechando contrário ao preço de abertura. E para a próxima semana, já fiz o apontamento aqui para a semana de 25/9, selecionei então os seguintes pares, os seguintes moedas. O euro para compra, o euro para venda, mantemos, olha que interessante, ele mantém, tá? Apesar de ter ficou negativo aqui esse resultado com base na venda, ou seja, o preço de fechamento foi superior ao preço de abertura do euro. Isso é bem típico de manipulação do mercado, mas o sentimento continua vendedor. Okay? A Libra, que a semana passada nós não selecionamos, ela está dando um sentimento de comprador. O AUD, comprador, inverteu, tá? Eu vou mostrar o porquê. O NZD, venda, mantemos venda também, olha que interessante. Tá? E venda. Então foram esses instrumentos financeiros selecionados. O AUD, eu vou mostrar a inversão aqui. O AUD, aqui. Olha o que aconteceu. Nós tivemos uma inversão da semana passada, que estava em -2, ok? Em -2 o sentimento, ou seja, levemente negativo, e passou para mais 20. Okay? Para mais 20. Então, um sentimento aí prevalecendo aí os compradores. Uma diferença aí de 1060% de uma semana para outra. Então, só repetindo aqui o porquê que nós selecionamos então o AUD. Houve uma diferença grande do fator de força de -2 da semana passada para mais 20 essa semana, ou seja, saiu de um sentimento levemente vendedor para um sentimento já acima de 20% comprador, uma diferença aí de 1060%. Por isso então que nós fizemos o apontamento do AUD para compra. Vamos para o gráfico agora. Iniciando pelo índice do dólar. O índice do dólar nós não selecionamos para essa semana, para o relatório COT, a semana passada era compra. Né? Nós podemos observar que ele está numa região de uma possível acumulação. Vamos traçar aqui uma LTB. Okay? Ele está bem, e testou essa semana essa LTB, que se tornou uma resistência.
Temos uma divergência nesse indicador de direção. Fechou, tivemos um candle de força, tivemos um candle negativo, não conseguiu anular esse candle de força. Eu mantenho a expectativa técnica, tá? De alta para a próxima semana. Vou colocar aqui a setinha. Okay? Nós já... aqui são semanas, né, que nós vamos analisando. A era alta, preço fez uma correção, rompeu esse nível de resistência, de suporte que nós tínhamos aqui nessa linha vermelha, fez um rompimento falso, a divergência acompanhando, e mantemos então a expectativa essa semana ainda com a setinha de alta. Okay? Próximo par, Euro-USD. Euro-USD, relatório, mantemos o mesmo sentimento da semana passada, vendedor, uma possível região, uma possível zona de distribuição que nós estamos. Então, são boas oportunidades que nós podemos ter de uma venda aí um pouco mais longa para quem gosta de fazer um swing. Não estamos falando ainda de mudança de tendência do euro, tá? Até porque no gráfico semanal nós temos um alvo a ser cumprido. Neste nível, sim, neste nível eu quero buscar uma venda a longo prazo. Okay? No momento, aguardamos uma correção para a continuidade desse movimento de alta. Então, possivelmente, nós estamos numa região no nível de distribuição do Euro-USD. Okay? Sentimento vendedor. Deixa eu colocar a setinha aqui. Vendedor. GBP-USD. Bom, o GBP ele está meio em conflito entre o sentimento. Vou colocar gráfico semanal, só o nível de resistência. Gráfico diário. Nós temos um conflito por quê? Porque o sentimento fala ainda em compra, tá? Fez um índice de força comprador. Nós temos este candle, tá? Este candle aqui, ó, que é na verdade dois candles, né, sinalizando uma força, tá, de entrada de compradores e agora uma lateralização. Okay? O que nós podemos ter aqui na próxima semana é uma lateralização, apesar do sentimento estar de compra, compra somente rompendo esses níveis, tá? Esses níveis aqui, deixa eu deixar uma linha. Aqui nós podemos pensar em compra. Vamos colocar em valor aqui. Colocar tracejada para saber do que se trata. Colocar branco. Ok, então essa região aí, onde nós temos fechamento e abertura de preço, o preço trabalhando acima desse nível, nós podemos ter continuidade. Tá? Ele pode ter uma lateralizada, podemos observar que pode ser uma reacumulação. O que seria essa reacumulação? O mercado trabalhando em uma região, ele não consegue fazer uma correção força para vir buscar os 38%, tá? Dessa retração, que seria um nível interessante, ou seja, ele está fazendo uma acumulação, como nós já tivemos acumulação em níveis inferiores, então aqui seria uma reacumulação para ele voltar a subir. Okay? Sentimento está comprador, então para quem quer fazer uma venda mais a longo prazo aí, não está muito interessante, está dando convergência aí com o sentimento. Então vamos deixar aqui essa linha, acima dessa linha, sim nós pensamos em venda. Posso fazer compra no intraday para quem faz day trade, né? No meu caso eu faço operações intraday. Grande percentual são operações intraday. Quando eu pego operações reversão de tendência a longo prazo, que uma operação que entra no day trade, um day trade que eu acabo deixando aí para um swing mais para longo prazo, ok? Mas com base no que nós acabamos de discutir aqui, posso fazer operações aqui na ponta compradora? Posso. Posso fazer operações na ponta vendedora? Posso, buscando uma retração a 38%, ok? AUD-USD. O AUD-USD, sentimento do mercado está buscando compra,
ok? Tá mostrando o comprador, eu mostrei para vocês lá, houve uma inversão grande de vendedores para compradores nessa semana. O que nós podemos observar é uma certa lateralização, né? Na quinta nós tivemos um forte movimento vendedor e uma tentativa aqui. Aqui nós temos um padrão, analisando basicamente esses candles aqui, nós temos um Harami, né? Que sugere aí um movimento de alta pelo menos na próxima semana. Sentimento comprador, então vamos manter aqui esse sentimento, ok? Mercado abrindo e fazendo correções maiores, né? Nós descartamos, pode ser uma manipulação do mercado e buscar oportunidades aí onde entra, né? Onde tem entrada aí de força compradora. Como nós podemos observar essa entrada de força compradora? Em períodos menores, H1, H4, H1 até em M30, nós conseguimos observar padrões de candle que mostra esse sentimento aí de entrada de compradores. NZD-USD. NZD-USD, sentimento, mantemos a mesma expectativa da semana passada, que era vendedor, tá? Apesar do mercado ter subido, mas as oportunidades que eu falo que ele dá, apesar de se buscar oportunidades em que o mercado fez movimentos bruscos de alta, mas fez correção. Aqui nós temos essa entrada, através dessa longa sombra aqui mostrando forte entrada de vendedores, ou seja, uma não continuidade por parte dos compradores no movimento de alta. Então isso aqui é um nível de resistência importante. Então para a próxima semana estarei buscando venda NZD-USD no intraday. Só ver o gráfico semanal, gráfico diário, ok. SP500, o preço, acho que foi em 4 horas, esse triângulo que nós desenhamos, o mercado rompeu acima, rompeu já esse nível de resistência também que nós tínhamos traçado, neste nível, com base nesse ponto aqui, fez novas máximas, o mercado lateralizou, uma dificuldade, tecnicamente, né, bem indeciso, né, nós tivemos, deixa eu dar um zoom, tivemos aqui um doji, um candle grande de rejeição de uma tentativa de correção de baixa, depois uma certa anulação desse candle, uma probabilidade grande de movimentação de correção, mas na sexta-feira aí um novo candle aí mostrando essa rejeição dessa correção. Então, tecnicamente está bem complicado. O relatório também está neutro, não mostra nenhuma força predominante para um dos lados, ou compradores ou vendedores. Então, ficamos aí, deixamos ela meio de lado, SP500. O ouro. O ouro ele vai fazer a correção, está testando esse nível que no passado foi resistência, agora é um suporte. E olha que interessante, fechou aí praticamente num padrão de candle, tá? Nós podemos aí, o mercado superando, nós podemos ter uma correção e fazer um teste novamente nessa resistência. Relatório está neutro, não selecionei para nada. Semana passada era para compra, tá? Mas o mercado veio fazer essa correção, possivelmente uma manipulação dos grandes aí. E aí sim vim estopar o pessoal que está buscando ainda a continuidade de compra no ouro. E essa semana vamos manter aí tecnicamente essa expectativa de alta. O petróleo, o L-Crude na nossa plataforma, tivemos o rompimento desse canal de baixa, houve o rompimento e agora nós temos uma lateralização, uma possível reacumulação nesse nível, ok? Vamos ver o relatório, apesar dele estar, o fator de força está neutro. Podemos observar que o nível de compradores permanece, está 101% acima da média das últimas semanas, as semanas que nós calculamos. Vendedores, houve uma pequena redução, portanto predominando aí levemente nós podemos ver no gráfico, tá? Por parte dos compradores, ok? Então se for para a gente manter alguma expectativa aqui do L-Crude, mantemos uma expectativa aí de alta
até com base tecnicamente nessa possível acumulação, que seria uma reacumulação que ele esteja fazendo nesta região. Também podemos observar, ó, que ele não consegue sair dos 23%, é bem característico de níveis de acumulação e distribuição, perfeito? Vamos deixar uma setinha. E por último, GBP-JPY, que nós já estamos aí acompanhando algumas semanas, foi solicitação de um amigo. Bom, cumpriu bem. Aqui eu não fiz uma análise levando em conta o relatório, perfeito, somente a questão técnica. Nós tivemos um padrão harmônico, era movimento de baixa com setinha, nesse nível era um possível alta, aqui possível alta, e o mercado cumpriu. E agora vamos ver se nós conseguimos identificar algum padrão. Aqui nós temos um nível, vamos copiar essa. Um nível de resistência importante. Isso é uma resistência do gráfico semanal, okay? Onde o mercado fez uma rejeição desse rompimento. Rompeu, tá? E agora veio testar. Temos que ficar atento então para a próxima semana, tá? Qual vai ser uma expectativa de correção, onde o mercado pode vir a testar esse nível de resistência, que no passado foi resistência, agora transformou no suporte, vai ser um suporte agora, okay? Ou um rompimento falso para pegar e dar continuidade nesse movimento. O próximo nível de resistência próxima a essa região, essa zona. Então tem um alvo bem longo, caso o preço... Opa, acabei apagando. Resistência que nós traçamos ali, perfeito? Vamos ficar atento. E olha que interessante, para quem acompanha as análises que eu utilizo, os padrões harmônicos, como ele é, quando aqui nós tivemos então o ponto X, ponto A, ponto B, ponto C e ponto D, ok? Aqui nós temos um padrão, possivelmente foi um bate, um morcego, e nesse nível nós buscamos reversão do preço. O primeiro alvo é o ponto B, essa linha amarela que eu tinha traçado aqui, e o segundo alvo é a base do padrão, a zona de AC. Rompeu, olha que trade bonito, né, com base nesses padrões, quando ele realmente... E nós tivemos também este padrão de figura técnica, que é um ombro, cabeça, ombro, invertido, um okoi, que nós desenhamos, né? Está desenhado também já há algumas semanas, coloquei essa linha amarela, ombro esquerdo, cabeça, ombro direito, e o mercado rompeu, perfeito? Então vamos ficar atentos, GBP-JPY, para ver se realmente vai confirmar esse rompimento, preço trabalhando abaixo, nós podemos ter uma correção maior, ou ele vai iniciar a semana, tá? E buscando romper esse nível, essa região aí, para a continuidade desse movimento de alta. Espero que você tenha gostado da nossa análise da semana. Um forte abraço e até domingo.